Deixa eu... Oi. Minha voz. O som está aparecendo aí direito? Tá, sim. Tá, amém. E a minha tela, deixa eu compartilhar a minha tela. Pronto. Bom, irmãos, louvado seja o Senhor, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu, pouco a pouco, vou conhecendo vocês aí, eu já recebi as fotos de todo mundo, né? E pouco a pouco a gente vai se conhecendo, né? Bom, irmãos, tá todo mundo aí, né? 26 irmãos? Amém. Oh, glória. Amém. Então é uma alegria poder estar cooperando com vocês nesse encargo, né? Tava agora, pouco antes de descer, estava vendo o diário de hoje, assim, né? Falando de como o Senhor trabalha em nós, para nós podermos servir o Senhor e como a gente tem todos o mesmo objetivo, né? De trazer o Senhor de volta. Louvado seja o Senhor. E essa aula de hoje, eu só queria falar para vocês, vai ser uma aula introdutória, tá bom? Eu vou fiz um esboço, né, de todos os itens que a gente vai estar falando aí ao longo da história da igreja. E eu, assim, irmãos, tem muitos livros, vocês sabem, história. Eu estou falando muito rápido? Não. Não. Tá dando para entender? Quando eu for falar muito rápido, vocês fazem assim para eu parar, tá bom? Para eu ir mais devagar, ok? Qualquer um de vocês, tá bom? Porque se eu ficar falando aqui, vocês não entenderem nada, não faz sentido. Então, o meu encargo, eu coloquei aqui alguns itens. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, assim, tinha uma aula introdutória, né, sobre a história da vida da igreja. Em vez de colocar só história da igreja, que é um termo muito amplo, né, a história da igreja, a gente vai até dar uma esboçada, falar um pouquinho sobre a história da igreja como um todo, mas o meu foco, o meu objetivo é falar algo que vocês não vão achar em livros, vocês não vão achar em cursos que vocês vão ter por aí, tá bom? Se quiserem fazer. Existe muita coisa sobre a história da igreja. Muita, sim. Ao longo desde da ressurreição do Senhor até hoje, existem muitas linhas de ensinamento, existem muitas explicações sobre as diversas divisões que houveram, né? Muitas linhas de ensinamento, mas o nosso objetivo aqui é outro. Não é simplesmente um curso sobre história da igreja como a gente vê por aí, né? Então eu coloquei aqui alguns objetivos sobre desse curso, né? O primeiro que eu coloquei aqui é entender como Deus manteve a vida da igreja ao longo da história por meio dos seus servos. Então, num sentido bem amplo, o primeiro objetivo nosso é enxergar que Deus, ao longo de toda a história, Deus preservou a vida da igreja, tá? O viver da vida da igreja, porque é o viver da vida da igreja que edifica a casa do Senhor, que edifica o corpo de Cristo, tá? E não simplesmente um viver superficial ou um viver nominal. Eu sou cristão, eu sou crente. Não, é o viver da vida da igreja. É isso que realmente edifica a igreja, tá? Vocês entenderam o primeiro ponto? Amém. O segundo item, né? Entender como que a vida para todos, por meio do Espírito, em nosso espírito,
né, foi preservado ao longo de todas as eras. Ou seja, ao longo de todas as eras, Deus preservou um povo, né? Ao longo de toda a história da vida da igreja, Deus preservou um povo que conhece o viver do Espírito, né? E esse povo, esses cristãos, ao longo de todas as eras, eles têm mantido as vasilhas cheias de óleo. Ou seja, eles entendem que para nós vivermos a vida da igreja, não é apenas termos o Senhor no nosso espírito, mas tem que ter o Senhor permeando o nosso viver diário, a nossa vida da alma, né? Que é manter as vasilhas cheias de óleo. Com que objetivo? Com o objetivo de preparar o reino do Filho, tá? E com o objetivo de formar os co-reis, pessoas que vão reinar com o Senhor. Esse é o propósito de Deus. Você sabe que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus falou assim, tenham eles domínio, né? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, Deus nos criou para nós termos o domínio sobre todas as coisas, começando com nós mesmos, né? E o objetivo disso é que o Senhor tenha expressão plena nessa terra e vai culminar no final da era, né, com um povo que vai reinar com Cristo. Então, ao longo de todos esses 2000 anos de história da igreja, nós vamos ver pessoas que vivem, que entendem o que é viver no Espírito, né? O que é viver na presença do Senhor, para que quando o Senhor voltar, ele possa ter pessoas para reinar com ele. Tá? Então, esse é o entendimento. Tá? Terceiro item. Até agora, tudo bem? Tudo bem? Bem. Terceiro item é entender o que nós estamos praticando. Como é o mover do Espírito? Como foi, né? O mover do Espírito nos séculos passados. Perceber o que Deus está fazendo hoje no nosso meio, através da comportagem dinâmica, pregação do Evangelho por meio dos livros, canais eletrônicos, principalmente agora, né, que está muito forte. O Senhor tem nos levado a sermos criativos com os canais eletrônicos, né? Migração, alimento diário, posso orar por vocês, SEAPs, né? O Senhor, ele se move ao longo de todas as eras, Deus tem se movido. E vai ser bem legal, porque a gente vê vários exemplos, vários irmãos do passado que tiveram práticas diferentes, mas sempre teve um denominador comum, ou seja, nós sempre tivemos um objetivo comum ao longo de todas as eras, que é de divulgar a palavra de Deus. Né? Sempre teve esse objetivo, divulgar a palavra de Deus para as pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós nos sentimos que nós fazemos parte, né, desse mover do Senhor. Nós fazemos parte desse grande mover de Deus ao longo de todas as eras e em todos os países do mundo. Louvado seja o Senhor. O quarto item é entender como o Senhor sempre inova, passo a passo, ao longo da história, para levar-nos a atingir o objetivo do reino. E assim satisfazer a vontade eterna de Deus. Nós vimos lá em João capítulo 17, nós estamos vendo atualmente, né? Que em João 17 fala de nós sermos um com Deus. O Senhor Jesus falou, para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Né? Então, o Senhor quer que nós nos tornemos participantes de Deus. É muito difícil entender isso. Realmente é algo que nós só podemos experimentar quando a gente realmente desfruta do Senhor, né? Que Deus quer que nós sejamos um com Ele, tenhamos experiência de vivermos, sermos um na deidade de Deus, né? Participarmos do próprio Deus. Louvado seja o Senhor.
e isso nós também podemos ver ao longo de toda a história. Nós vamos ver que em vários momentos houve muita controvérsia, as pessoas tentavam trazer para si o seu entendimento e muita vontade de liderar as pessoas, sem ter o sentimento que nós vimos no Alimento Diário. Todo mundo de vocês já deve ter lido o Alimento Diário, quarto volume, segunda-feira, hoje, né? Não sei. Vocês já leram hoje, Alimento Diário? Não. O diário de hoje é muito precioso, né? Que fala como o Senhor chamou, como o Senhor usou Pedro, João, né? E como que o sentimento hoje nosso é de realmente servirmos o Senhor sem nos preocuparmos com quem está à frente, quem está atrás, mas servirmos como o Senhor, como uma única pessoa. É assim que o Senhor vai chegar a conseguir cumprir o seu propósito, né? Bom, o que nós não queremos fazer? Dar ênfase em muitos ensinamentos e doutrinas que levaram à divisão do povo de Deus. Nós até vamos entender um pouco sobre essas grandes bifurcações da história, né? Mas nós não vamos dar ênfase a esses ensinamentos e doutrinas. Não é o nosso objetivo, tá? E eu acredito também que não é o objetivo de vocês aí no CIAP, ficar estudando, ficar com a cabeça cheia, né? E isso não é o nosso objetivo. Nós queremos entender a palavra e desfrutarmos da história de maneira que nós sejamos incentivados a prosseguir, né? E sermos que o está fazendo nessa terra hoje. Louvado seja o Senhor. Não nos prender em detalhes das escolas de ensinamento, acho que já falei isso daqui, né? E tentar fazer um estudo exaustivo, acho que já comentei lá em cima, um estudo exaustivo da história da igreja, todos os detalhes, todas as linhas, todos os concílios, todas as grandes reuniões que eles fizeram, as grandes divisões. Não, nós não temos interesse nisso, não, tá? Não é o nosso. Nós vamos aprender coisas da maneira como nós enxergamos, não vemos por aí. Tá? Tudo entendido por enquanto, irmãos? Ó Senhor Jesus. Deixa eu só comentar rapidamente com vocês qual foi o meu entendimento, né? Primeiro eu queria me apresentar, né, para vocês. Eu me converti em 1975, lá em Ribeirão Preto. Eu tinha 15 anos de idade, né? E eu era um jovem lá em Ribeirão Preto, pertencia à alta classe lá, né? Meu pai tinha empresa, etc. E foi uma época, nos anos 70, que Deus estava fazendo um movimento muito forte no mundo, que se chamou o movimento de Jesus. Tem vários nomes que eles usam, né? Que é o Jesus People, o povo de Jesus, que começou muito forte nos Estados Unidos, uma reação ao movimento hippie, né? Esse movimento hippie culminou numa reunião que eles faziam lá em São Francisco, chamado Woodstock. E havia muita depravação, droga à vontade, sexo livre, uma bagunça tremenda, logo depois da Guerra do Vietnã. Que jovens daquela época, na faixa de 15, 16, 18, 20 anos, até os seus 30 anos naquela época, eles se revoltaram contra a situação dos jovens indo para a guerra, né, no Vietnã, e eles queriam, foi a geração do paz e amor, né? Nós queremos ficar livre de todas essas coisas, e muito pecado, uma situação muito depravada, os jovens em droga, se drogando, se acabando, não comiam, não trabalhavam, não ganhavam dinheiro, não tinham como se sustentar.
E aí alguns se converteram ao Senhor, né, em 75. Foi uma conversão muito forte. E isso culminou num movimento fortíssimo nos Estados Unidos, naquela época, entre os jovens, nos anos, como eu disse, 74, 75, e isso se movimentou no mundo inteiro. Nessa época, em Ribeirão Preto, alguns irmãos ex-pastores montaram um grupo livre chamado Casa de Cristo. Essa Casa de Cristo era uma casa, imagina uma casa normal, né? E o pastor, o irmão que pregou o evangelho para nós, pregava para pessoas drogadas na cidade. Né? E essas pessoas se converteram, abandonavam tudo, abandonavam a droga e começavam a servir o Senhor. Eu fazia parte de um grupo seleto, né? Alguns jovens cujos pais eram da alta sociedade, e eu me converti também. Né? E a gente teve uma conversão muito forte, foi o nosso primeiro amor. A gente pregava o evangelho na rua, saía na rua cantando, escrevia Jesus no braço, Jesus na camiseta, pregava o evangelho na escola, e era uma loucura. Assim, foi um movimento que a gente teve, uma época que nós tivemos de muita intensidade na pregação do evangelho. E éramos todos jovens. O líder tinha uns 20 anos. Tá? Irmãos, então, eu vou falar desse livro. Todos vocês conhecem esse livro? Amém. É o livro Resiliência, do irmão Dong. Eu vou contar essa história que eu estou falando para vocês, eu vou ler aqui do livro, tá bom? Que foi nessa época, tá? Posso ler para vocês? Página 106 do livro Resiliência, tá? O desenvolvimento da obra no Brasil, região sudeste, interior de São Paulo. Na primeira metade da década de 70, a obra do Senhor teve uma forte experiência entre os irmãos de língua portuguesa. No ano de 1975, o irmão Dong recebeu o encargo do Espírito para ajudar as igrejas no Brasil e as demais na América do Sul a invocar o nome do Senhor e ler e orar a palavra a fim de ganhar vida, viver no Espírito e andar em comunhão com Deus. Nessa época, ele foi convidado para ministrar a um grupo de jovens na cidade de Ribeirão Preto. E ali o seu encargo principal foi de levá-los a invocar o nome do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos invocar o nome do Senhor, irmãos? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vou continuar, tá bom? Na ocasião, muitos jovens sentados no chão de uma lavanderia na casa da família Sarantópolis, na casa, era a minha família, tá? Receberam o irmão Dong. Nós tínhamos uma casa grande e, só para explicar, meu pai e minha mãe morreram de acidente de automóvel em 1974. Era uma casa grande e aí morava ali, né? Meus pais tinham morrido. Eu já tinha me convertido. Eu me converti 6 meses antes deles morrerem. Eu me converti de uma maneira muito forte, né? Como eu disse. E nessa época foi bem interessante. Eu me converti e comecei a buscar muito o Senhor, cantava o dia inteiro, louvava o Senhor, lia 10 capítulos da Bíblia por dia, né? E Giovana? Amém. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Posso continuar? Amém. Então, deixa eu continuar a leitura. Na ocasião, muitos jovens sentados no chão de uma lavanderia na casa da família Sarantópolis receberam o irmão Dong, trajando camisa florida estampada, bordada em relevo e calça jeans,
essa vestimenta era para que houvesse maior aproximação com os jovens que o esperavam. Nessa época, o irmão Dong tinha uns 50 e poucos anos, tá? Acho, entre 50 e 55. Alô? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Alô? Travou de novo? Alô? Alô? Não, ele parou na parte que o irmão Dong tinha 50 anos. Tá. Eu estou lendo essa parte, o trecho do livro aqui, tá bom? Que fala sobre essa história. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, vou continuar, tá bom? Entre 1972 e 75, o Senhor ganhou espaço em um grupo de jovens no interior paulista, nas cidades de Piracicaba e Ribeirão Preto, que se reuniam nas intituladas Casas de Cristo. Vocês viram que eu falei para vocês da Casa de Cristo, né? Sim. Expliquei o que é a Casa de Cristo. Tinha nessa época dos anos 70, conforme eu falei para vocês, tinha muitos grupos jovens, grupos de não tinham denominação nenhuma, eram grupos de jovens que tinham esse jeito de reunir sem denominação, pregava o evangelho. O objetivo principal era pregar para pessoas viciadas e só jovens, né? Então essa era a Casa de Cristo. Esses jovens estavam lendo o livro de Watchman Nee, que falavam do viver e da revelação da igreja. E posteriormente, um dos irmãos que fora estudar em São Paulo teve conhecimento de que havia irmãos que também liam obras do mesmo autor, ocasionando assim momento oportuno para a visita de Dong Yulan em Ribeirão Preto em 1975. Foi a reunião que aconteceu na minha casa em 75. Depois houve uma outra reunião. As igrejas experimentaram uma renovação espiritual muito grande a partir daquela época. Nessa época, irmãos, nós estávamos lendo exatamente o livro que fala no livro, aqui, né? O livro que nós estávamos lendo era Vida Normal da Igreja Cristã. Então, nós estávamos já naquela época, em 75, vendo que nós tínhamos que reunir como igreja em Ribeirão Preto, né? Que era uma igreja em cada cidade, né? Que é o que fala nesse livro. Vou continuar lendo. Ficamos à espera do convite do irmão que liderava esse grupo de jovens e fomos para suprir espírito e vida aos irmãos, levando a eles a prática de invocar o nome do Senhor Jesus e a importância de viver e andar no espírito. Invocar o Senhor por 20 minutos numa dinâmica efervescente, né? Os irmãos invocar, parar, né? Aleluia. Amém. A partir de Ribeirão Preto e Piracicaba, a vida de Deus se multiplicou nas demais cidades do Brasil afora. Recorda Dong Yulan. Ribeirão Preto e Piracicaba iniciaram a prática do viver da vida da igreja. Em Piracicaba, sob a intensa oração, durante 2 anos, os jovens e os demais irmãos que iam sendo convertidos pela pregação do Evangelho trabalhavam o máximo que podiam para adquirir o espaço para se reunirem. Dong Yulan pontuava que, no início, revezava com outros 2 irmãos nas visitas às igrejas pelo interior de São Paulo e demais regiões em que era pregado o Evangelho. De acordo com as suas lembranças, na primeira reunião, em 22 de novembro de 1975, em Ribeirão Preto, depois de um silêncio, ele iniciou o invocar o nome do Senhor Jesus. E os demais jovens também invocaram. Relatos de irmãos que viveram o início da vida da igreja ali evidenciam que havia uma felicidade vinda do céu e que não queriam despertar do sonho, devido ao tamanho desfrute de Cristo e a igreja que tinham. Nessa alegria indescritível
e de muito desfrute, iniciaram-se muitas visitas a grupos cristãos para se falar do invocar e da base da unidade da igreja. Surgiu assim a necessidade dos locais de reuniões. Aí continua, como a maioria era jovens estudantes, e aqui, irmãos, vou falar para vocês, nós tínhamos nessa faixa de 15 a 16, 17, 18 anos, e vários de nós começamos a entrar na faculdade. Eu, por exemplo, entrei na faculdade em Campinas. Então, por causa disso, a igreja já tinha outros irmãos antes de mim, né? Então, a igreja começou... A vida da igreja em Campinas começou com jovens universitários que mudaram para Campinas para estudar. Vou continuar lendo. Os laços de amizade e desfrute na palavra de Deus foram se estreitando, quebrando possíveis formalidades. Mesmo em meio a sofrimentos e tempestades, em meados de 1981, então depois de 5 a 6 anos, tá? Lá para frente, causados por meio de uma cisão é a divisão, né, da parte de uns irmãos que liderava o grupo de jovens, uma família permaneceu firme em contato com os irmãos da vida da igreja. Essa família é a família do irmão Alcides. Não sei se alguém conhece a família do irmão Alcides de Ribeirão. Inclusive, nesses dias os irmãos têm pedido para orar, porque uma das filhas do irmão Alcides está no hospital numa situação muito difícil. Queria até pedir para vocês orar por ela, tá? A irmã Creuza. Então, a família do irmão Alcides ficou, né? A única, na verdade, tinham poucas famílias, a maioria era jovem só, tá? E a família do irmão Alcides permaneceu na vida da igreja. Nesse período, foi dito que o sonho, a vida, havia acabado. Porém, o Senhor trouxe muitas famílias que haviam se afastado de volta ao convívio da igreja. Aleluia! Amém! O sonho não acabou, estamos aqui. Amém! Como desse sonho, né? Louvado seja o Senhor. E vocês também fazem parte desse sonho. Ó Senhor! Sonho de trazer o Senhor de volta. Amém? E vocês estão aí no SEAP para isso, irmãos, por causa de um sonho. Louvado seja o Senhor. Fazemos parte de um sonho. Vou ler mais um parágrafo só, tá? Nas viagens dele pelo interior de São Paulo, na década de 70, ele levava brindes aos jovens, como um pai que cuida dos filhos, conforme testemunham os irmãos que até hoje permanecem na vida da igreja, viver da igreja. Eu sou um exemplo, tá, irmãos? De irmãos que permanecem até hoje no viver da igreja. E é verdade, o irmão Dong sempre trazia presentinho para nós. Era carinhosamente chamado de coração de pai e de mãe, pelos irmãos, devido ao cuidado que demonstrava com todos nós. Nessa época, ele tinha 55 anos. E é engraçado que nós todos considerávamos o irmão Dong como irmão idoso, né? O irmão é idoso, coitado, irmão idoso, 55. Hoje eu tenho 62, né? E me sinto jovem, louvado seja o Senhor. Então, sempre que servir o Senhor, né? Não importa a idade, né? Servir o Senhor sempre, louvado seja o Senhor. Se os irmãos quiserem ler mais depois, podem ler, né? Está aqui na página 108 do Resiliência, deve ter aí no SEAP, né? Não sei se no CPEV, deve ter aí. Então, leiam aqui na página 108, 109, faz a história que eu estou contando para vocês. Eu queria que vocês ficassem livres para fazer perguntas, tá? Não quero que seja só um monólogo, que vocês podem ficar à vontade, se tiver dúvida, levanta a mão e fala. Eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando, tá bom, irmãos? Amém. Estarmos à distância, né? Mas nós podemos fazer pergunta e resposta. Alguém tem alguma pergunta? Alguém queria fazer algum comentário? Não. Bom,
Uma pergunta. Pode falar, irmão. Sou Daniel. Só fala um pouquinho mais alto. Eu vou falar mais alto. O senhor está me ouvindo? Da África? Sou. Amém. O senhor está me ouvindo? Tô. Não, eu queria só saber, assim, se a história da igreja, a partir daquele livro que o senhor está abordando, se é a partir de uma visão assim, eurocêntrica ou se tem alguma perspectiva africana também na história da igreja. Esse livro que o senhor está lendo. Nesse aqui? Sim. Não, do primeiro livro que o senhor fez a abordagem com relação à história da igreja. Ah, sim. Tem muitos livros de história da igreja, irmãos. Tem livros que... Porque é o seguinte, os seminários cristãos, né, de treinamento, vários grupos cristãos, cada um tem uma base. Então, por exemplo, seminário metodista, por exemplo, vai enxergar na linha metodista. O seminário batista vai ver os anabatistas, toda a linha do ensinamento na visão deles, batista. Tá? E nós vamos dar ênfase no viver da vida da igreja, né? E cujo objetivo é vida para todos. Nosso objetivo é enxergar como que o Senhor manteve de quando o Senhor ressuscitou, né, e foi elevado às alturas, em Atos capítulo 1, até a volta do Senhor, como que o Senhor manteve uma linha de grupo de irmãos ao longo de toda a história que foram fiéis a essa visão de Cristo, de vida para todos, exercitar o Espírito, desfrutar do Senhor. Não sei se é essa pergunta sua, irmão. Não sei se eu entendi bem. Você quer repetir? Acho que não me quis entender. Eu falei se a perspectiva, a partir daquele livro, primeiro, se você fez menção sobre a história panorâmica geral da história da igreja, se tem alguma abordagem que inclui também, por exemplo, o campo missionário africano, desde da igreja primitiva. Se tem alguma referência, por exemplo, à igreja com passagem pela África. Irmão, existem muitas biografias maravilhosas sobre a obra missionária em todas as partes do mundo. Por exemplo, David Livingstone, né, que viveu na África, eu li o livro dele. Tem livros, eu até trouxe aqui alguns livros, por exemplo, Amy Carmichael, que é essa irmã, ela foi muito usada pelo Senhor para levar o evangelho na Índia, né? E assim por diante. Tem muitos. Esse irmão Hudson Taylor, né? Que é o irmão que o Senhor usou para levar o evangelho na China, né? Muito famoso esse irmão. Deus usou demais esse irmão. E assim por diante. Tem muitos livros de história. Tem aqui o irmão D.L. Moody, né, que foi muito usado por Deus também, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros lugares. Como eu falei, o Livingstone está lá em cima, meu livro dele, e assim por diante, tá? São missionários, né, que Deus usou para levar o evangelho em todas as nações, né? O meu foco nesse treinamento, nessas aulas que eu vou dar para vocês, é um pouco mais restrito à visão de Cristo e a igreja, tá? A gente sabe que Deus usou muitos missionários, né, que viajaram para todos os continentes do mundo, que abriram países muçulmanos que receberam os irmãos, por exemplo, na África, em países que não tinham cristianismo, não tinham nada do Senhor, e que receberam o Senhor, tá? Mas o meu foco vai ser nessa linha, ao longo de toda a história da vida da igreja, do viver da vida da igreja ao longo de todas as eras, tá bom, irmão? É um foco um pouco diferente, tá? Porque senão esse curso teria que ser um curso de anos. A literatura é muito repleta, né? Tem muita coisa sobre a história da igreja por aí. Mas eu fico
eu posso até indicar livros para vocês lerem, né? Mas o meu foco não é fazer um estudo exaustivo, né? Falar de todos os missionários, enfim, tá? Ok, irmãos? Vamos lá. Já que nós estamos falando de livros, né? Quais foram as literaturas? Eu voltando para a história, né? Em 1970, história recente. Em 1975, então, nós começamos a viver a vida da igreja lá em Ribeirão Preto. E em 1976, eu fui para os Estados Unidos. Morei em Chicago durante um ano e morei meio ano em Cleveland, Ohio. Em Chicago, eu morei na casa dos irmãos. Eu fiz colégio, né, eu estava no segundo grau, fiz high school lá nos Estados Unidos. E eu morei na casa do irmão Jim Ritzky. Esse irmão era um irmão presbítero lá em Chicago. E era um irmão que gostava muito de história da igreja. Era um irmão apaixonado por história. Estudava muito história da igreja, estudava muito como que o Senhor, ao longo das eras, foi preservando, né, a verdade central, né, as verdades centrais para edificar a igreja, tá? Que é a vida para todos, viver do Espírito, exercitar o Espírito, o nome do Senhor. E esse irmão escreveu vários livros. E esses livros, eles não estão disponíveis hoje. Esse irmão já dormiu no Senhor, dormiu ano passado, o irmão Jim Ritzky. E eu morei na casa dele e eu visitei esse irmão há uns 3 anos atrás, tá? Irmão Jim. E ele escreveu vários livros. E esses livros são os livros, alguns livros que eu usei para preparar essas aulas para vocês. Por exemplo, tem os irmãos do condado de Zinzendorf, o irmão que tiveram uma prática da vida da igreja lá na Morávia, tá bom? O autor que eu falei é esse irmão Jim Ritzky, tá? Como eu disse, esse livro não está publicado, não dá para comprar o livro, não sei onde comprar, né? Comprei lá em Chicago esse livro aqui, tá? E vocês podem ver a história, ele faz uma literatura bem focada na restauração do Senhor, tá? Na restauração da vida da igreja. E aí tem vários outros livros, não sei se vocês leem inglês mesmo, mas esse aqui faz uma passagem rápida na história da igreja. Esse é um que ele escreveu também específico sobre John Nelson Darby, tá? Foi um dos autores que a gente vai estar também olhando aqui. Tem a Margaret Barber, que é uma irmã, foi a irmã, você já deve ter ouvido falar dela, foi a irmã que Deus usou para formar o caráter do Watchman Nee, né? O irmão Watchman Nee. E vários outros livros e algumas revistas do irmão Jim Ritzky, tá bom? Que é a base que eu usei para preparar essas aulas para vocês. Isso foi em 2002, eu dei esse treinamento para a Escola do Evangelho em Campinas. Então, esse material, eu estou recuperando esse material para poder dar aula para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar de novo a tela para pegar o meu esboço. Bom, eu queria, antes de falar do esboço geral, tá? Eu estava pensando o que falar para vocês, e o Senhor me deu o sentimento de ir lá para o primeiro século, né? Quando tudo começou. E tudo começou aqui, irmão, nesses versículos, tá? Em Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Eu vou ler para vocês, tá bom? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Aí eu queria que vocês lessem comigo essa parte. Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Irmãos, essa é a nossa motivação. Amém. Vocês creem nesse versículo ou não? Creio. Aqui fala que o Senhor, foi a última vez que o Senhor apareceu de uma maneira tão pública assim, né? Depois o Senhor não teve mais aparecimento público com muita gente. E aqui ele falou, os varões, né, os anjos que estavam ali, falaram assim, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o visse subir. E aí começou a história que nós vamos estar relatando para vocês. A partir desse momento, a história foi desenrolando. Tá? O livro de Atos é o livro que começa essa história. Começa a história da vida da igreja. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Né? Esse foi o princípio. Né? Esse foi o princípio de tudo. E eu queria compartilhar alguns versículos sobre o princípio. Né? Esse é um sentimento que eu tive de falar com vocês. E o princípio da terra, né, a eternidade de Deus e o coração do homem. Queria falar isso para vocês. Em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3, fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Foi aí que começou a nossa história, né? Lá atrás, quando Deus criou os céus e a terra. Esse princípio é um princípio que nós podemos definir, né? É um princípio, de acordo com a Bíblia, 6.000 anos atrás. Quando Deus criou os céus e a terra, e quando Deus criou o homem, né? Aí começou a haver o que nós chamamos de tempo. Né? E aqui em Hebreus 1, de 1 a 2, fala assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Então, esse mesmo Filho fez o universo. O próprio Senhor Jesus, ele estava junto com o Pai, né? E ele fez o universo. Mas a história que nós vamos falar é a história a partir do momento que o Senhor veio e nos falou pelo Filho, tá? Essa é a história da igreja. Aí começou a história da igreja. E essa palavra universo aqui, né, é um período de tempo. É um período definido de tempo. Tá bom, irmãos? Quem que é esse Senhor? Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à majestade nas alturas, tendo se tornado então superior aos anjos, né, tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Quando a gente fala em restaurar o nome do Senhor, de aprender a invocar o nome dos irmãos, isso não é pouca coisa. Invocar o nome do Senhor é conhecer que esse Senhor, né, que foi exaltado, ele tem um nome que é mais excelente do que os anjos. Tá?
Então, irmãos, esse princípio aqui é um princípio que tem começo, tá? Esse princípio que nós falamos aqui é um princípio que tem começo. Agora, esse princípio de João capítulo 1, esse outro princípio, é outra palavra para princípio, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esse princípio é um princípio que não tem tempo. É a eternidade passada. Mas quando que é esse princípio? Não dá para saber. Tá? É um princípio que você não pode falar, aconteceu há 1 bilhão de anos atrás, 1 trilhão de anos atrás. Não tem. Tá? É um princípio que não tem começo. E o princípio aqui de Gênesis 1, é um princípio que tem começo. Tá? Foi quando Deus formou, criou os céus e a terra. Tá bom, irmãos? E eu queria ler mais um versículo. Em Eclesiastes 3:11, ele fala assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ou seja, Deus tem domínio, Deus tem a soberania de criar, de fazer as coisas no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso está em Eclesiastes capítulo 1. E a palavra para eternidade também pode ser traduzida por mundo, né? Deus pôs o mundo no coração do homem. Essa é a versão de Darby, tá? É uma outra versão da Bíblia. Ou seja, nada, irmãos, nada, absolutamente nada pode nos satisfazer completamente, a não ser o próprio Senhor. Amém. Existem pessoas que são muito orgulhosas, que falam: eu não quero saber de buscar Deus, não, eu não preciso de Deus. Mas mais cedo ou mais tarde, aquele homem vai cair em si, aquela mulher vai perceber: puxa, tem um vazio. E tudo que eu busco não me satisfaz. É o momento da pessoa receber o Senhor, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não adianta o homem tentar buscar muitas coisas, porque só Deus pode preencher esse vazio que tem no coração do homem. E hoje em dia, irmãos, com esse negócio dessa crise, dessa pandemia, que para mim, assim, o Senhor permite que isso aconteça para que o homem se volte para Deus. Sabe, nós estamos experimentando agora uma situação que é inédita. Nunca, em toda a história da humanidade, aconteceu algo semelhante. Já houve pandemias, né? A cada 100 anos existe uma pandemia, mas igual essa, nunca. É algo inédito. Então, nós temos que buscar o Senhor e realmente, vocês, seapistas, estão numa posição privilegiada. É um momento, né, onde está acontecendo coisas que nunca aconteceram. E nós sabemos que o Senhor está nos preparando para a sua volta. Né? Ainda não é o momento, mas é um preparo que o Senhor está. E o Senhor está dando assim, sinais claros de que Ele vai voltar. Né? Então, louvado seja o Senhor. Que bom, né, irmãos? Estarmos dando esse tempo para servir o Senhor, né? E viver essa época. Vocês são privilegiados, irmãos. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Eu ainda queria ler mais alguns versículos, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 9, fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não viu a cidade. Mas, irmãos, eu tenho esperança que nós vamos ver a cidade. Aleluia! Ver o Senhor.
eu acho que vocês, irmãos, a maioria de vocês é bem jovem, tem uma grande chance de não ver a morte, de ser arrebatado pelo Senhor, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, irmãos. O final das eras está acontecendo muito rápido. E aí ele fala assim, em 1 Pedro 1,17, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe, eu sei que vários de vocês são da Bolívia, do Equador, do Peru, da África, são de vários lugares. Mas, na verdade, todos nós, mesmo os brasileiros que estão aí, né? Todos nós somos peregrinos. Nós não somos nem da Bolívia, nem do Equador, nem do Peru, nem da África. Nós somos peregrinos, não somos do Brasil, somos peregrinos. Né? Somos de outra pátria, louvado seja o Senhor. Amém. Fala, portai-vos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Nós temos que ter temor a Deus. E nós vamos ver ao longo da história, né, aqueles irmãos que serviam a Deus, que temiam a Deus, né, Deus, e viviam como peregrinos. Deus usou esses irmãos para manter a vida da igreja ao longo de toda a era. Né? É versículo Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa visão, só queria voltar aqui para o versículo de Atos, né? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como se subiu. Então, é esse Senhor que nós aguardamos. Nós vivemos para isso, irmãos. Nós vivemos para aguardar o Senhor. Né? Que o Senhor guarde o coração de cada um de nós, né? Aguardando o Senhor. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E por isso, irmão, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Graças a Deus. Quando a gente vê a história da igreja, a gente vê muitas situações assim. Pessoas que recebem a visão do Senhor, pessoas que ganham a visão, são fiéis a uma visão, mas ao longo da carreira, ao longo da experiência deles, alguma coisa acontece e eles começam a olhar para a posição, eles começam a olhar para aumentar mais a influência e eles acabam se perdendo. Mas se hoje nós temos tido uma orientação maravilhosa, irmãos, de nós sermos né? Seguirmos um falar profético, né? Sermos na pregação do Evangelho e termos uma única visão. Né? Servirmos o Senhor em unanimidade. É esse o caminho, é esse o povo que o Senhor precisa. Louvado seja o Senhor. Amém. Em Apocalipse, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, nós somos pessoas assim, né? Nós queremos exaltar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Né? Mais um versículo. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Eu acho, irmãos, sinceramente, que vocês são esses poucos. Nós somos esses poucos. Né? Nós não buscamos o Senhor para ter sucesso profissional. Nós buscamos o Senhor para ter boas amizades. Nós buscamos o Senhor para ficar rico. Né?
nós buscamos o Senhor, porque nós amamos o Senhor. Amém. O resto tudo é consequência, mas não é o nosso objetivo, tá? Nós não buscamos o Senhor para sermos curados fisicamente, nós buscamos o Senhor porque nós amamos o Senhor e aquilo que Ele quer fazer. O resto é consequência, tá bom? Louvado seja Deus. São essas pessoas que nós queremos estudar ao longo de toda a história, né? E finalmente, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Amém. O reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Vocês amam a vida do Senhor? Amém. Glórias a Deus. Amém. Mais alguns versículos. Porque guardaste a minha palavra a palavra na minha perseverança, da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu vou perguntar para vocês, vocês estão vendo uma situação assim hoje? Sim. Está vindo uma provação sobre o mundo inteiro. E o Senhor, a gente sente. Eu tenho uma percepção muito forte que o Senhor tem nos guardado de uma maneira maravilhosa. Graças a Deus. No momento, a gente fica sem a palavra, sem saber o que o Senhor está fazendo, né? O Senhor tem nos dado mais palavra do que normalmente, né? Tem nos dado comunhão com todos os irmãos, apesar de estarmos isolados, podemos ter comunhão com os irmãos, e isso, irmãos, realmente é algo que o Senhor está fazendo. O Senhor nos guarda na hora nos guarda nessa hora difícil, nos preserva, né, juntos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Último versículo. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Eu tenho certeza que o nosso coração é o coração adequado para receber essa palavra, irmãos. Graças ao Senhor. E ainda o último gráfico aqui, viram esse gráfico já? Já. Vou compartilhar essa semana, né? Eu sinto, sinceramente, que nós estamos aqui, ó. Tá? Nós somos chamados, entre os escolhidos e somos os fiéis. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esses versículos eu quis compartilhar com vocês para dar uma introdução, tá, ao sentimento do que falar, né, do encargo dessa escola, dessa história da igreja, tá bom? Eu queria deixar claro para vocês o que vamos fazer, né, e quais são o que nós queremos falar em relação à história da igreja. Se vocês quiserem que meu irmão, eu esqueci o nome do irmão da África, que a gente fale sobre algum missionário, a história de algum, eu preparo para vocês, tá bom? Especificamente, você David Livingstone, eu faço uma revisão e falo sobre ele, tá bom? Fiquem à vontade para falar sobre algum missionário, algum obreiro específico ao longo da história, tá? Mas é que é difícil falar de todos, né? De tantos irmãos que o Senhor levantou. Bom, aí eu queria só fiz alguns gráficos aqui sobre. Eu estou quase terminando, tá bom? Só para entrar na história especificamente. Então, assim, nós sabemos, né, que nós temos aqui a eternidade passada, tá bom? Que eu falei lá o princípio, né? O princípio lá atrás, e aqui é a eternidade futura, tá? E Deus criou o que nós chamamos de tempo, né? Deus criou o que nós chamamos de tempo, delimitou o tempo. Esse tempo, né, hoje nós podemos dividir em 3 grandes períodos, tá? Um primeiro período de 2000 anos, um segundo período de 2000 anos e um terceiro período de 2000 anos. Tá bom, irmãos? Nós estamos aqui, tá? A história da igreja está aqui nesse terceiro período de 2000 anos, tá bom? Nós vamos falar sobre esse período.
Tá? Quando a gente lê a palavra, lê o Velho Testamento, a gente enxerga mais esses dois períodos de 2000 anos aqui, né? Então, nós vamos pegar esse tempo aqui e vamos procurar entender como Deus trabalhou ao longo de toda a história, né? Com foco na vida da igreja, tá? A vida da igreja. Nosso foco principal é a vida da igreja. E aí eu fiz essa linha do tempo para vocês, para a gente entender. Começando do ano 1, né? Ali quando o Senhor foi elevado, a ascensão do Senhor, apareceram as 7 igrejas do Apocalipse. E para estudar as 7 igrejas do Apocalipse, né, nós vamos gastar aí umas 2 aulas para falarmos das igrejas do Apocalipse. Tem esse livro aqui que tem na editora, não sei se está disponível. Vocês conhecem esse livro? Sim. A Ortodoxia da Igreja. Nós vamos gastar umas 2 aulas para falar sobre esse livro aqui, tá bom? A Ortodoxia da Igreja. Daí nós vamos entrar mais específico nos diversos irmãos que Deus usou e no nome que deram para esses irmãos, tá? No ano 156 depois de Cristo, os montanistas. Depois, vocês vão olhando como é espaçado aqui, tá? 100 anos, 300 anos, né? 340 a 385, os priscilianos, vamos falar um pouco deles. Depois, o ano 625, os paulicianos. Olha o salto que deu, né? Vocês vão vendo que a palavra... a história vai relatando poucas pessoas. Em 950, 1463, os Bogomils, tá? Depois nós vamos ver os albigenses e os valdenses, 1150, 1300, 1160 até hoje. Aí, lá pelos anos 1300, nós vamos ver os precursores da reforma até a vida da igreja atual. Aí nós vamos ver em 1324, 1452, John Wycliffe. Depois John Huss, 1370, 1415. Peter Chelchisky, 1390 a 1452. Depois nós vamos ver um pouco sobre os Irmãos Unidos da Boêmia, 1457 a 1621. Depois nós vamos ver Caspar von Schwenkfeld, 1489 a 1561. Depois nós vamos gastar umas 2 aulas para falar sobre Martim Lutero, 1483 a 1546. Depois, em 1624, George Fox. Em 1648, Madame Guyon. Depois, William Law, né, em 1686. Dentre esses irmãos, muitos grandes evangelistas, tá? Irmãos que Deus usou muito no passado. John Wesley, e junto com Charles Wesley, seu irmão, né? O John Nelson Darby, 1800. Depois Anthony Norris Groves, 1795. Enfim, uma série de irmãos, de pessoas que Deus foi usando ao longo da história, tá? John Gifford, Benjamin Newton, George Miller, né? Henry Craig, G.H. Pember. Muito do que nós hoje, sabe, irmãos, nós não inventamos nada, sabe? Deus usou muitos desses irmãos para que nós hoje estivéssemos aqui seguindo, né, essa linha da vida da igreja. Então nós estamos sob o ombro de muitos desses irmãos aqui que vocês estão olhando, tá? Andrew Murray, irmãos que viram a realidade do espírito, da vida, né? Tudo, são todas verdades e
revelações na palavra que esses irmãos enxergaram que nós estamos vivendo hoje. Daí, em 1903, nasceu o irmão Ótimo, e o irmão dormiu no Senhor em 1972. Em 1937, o irmão Ótimo teve a visão da igreja, né? Depois, o irmão Lee, 1905 a 1997. E, finalmente, nós chegamos no nosso irmão Dong, né, que veio dormir no Senhor em 2017. E esperamos que nós não precisemos mais falar da história da igreja, porque cremos que o Senhor Jesus vai voltar. Aleluia! Talvez nós não vamos mais precisar falar de história da igreja, vamos viver na presença do Senhor, né? Claro, vamos ter muita coisa, nós vamos ver esses irmãos lá, certo? Milênio, né? Graças ao Senhor, porque são irmãos vencedores, né? Então, em certo sentido, eu comecei pelo fim, né? Falei desse livro. Esse livro fala muito da história do irmão Dong, fala tudo, né, da história do irmão Dong, que é o livro Resiliência, e eu tive a oportunidade de fazer parte, né, aqui da história desde 1975, tá? Basicamente, André 11:15, eu acho que eu já falei bastante, e eu passei o meu sentimento sobre, né, essa introdução aqui da história da igreja. Na semana que vem, eu vou começar aqui por esse início aqui, tá? Esse aqui é um esboço, né, da linha do tempo, de tudo que nós vamos estar falando aqui até os tempos atuais, tá, irmãos? Amém. Tem mais coisa aqui, mas eu não vou falar hoje, tá? Eu vou deixar para falar na semana que vem. Eu queria ouvir de vocês algum sentimento de vocês, ou o que vocês acharam, se está bom assim, era isso que vocês esperavam. Eu queria ouvir alguma coisa antes da gente orar e fechar. Amém, Ordens, é isso mesmo. Amém. Amém. Vou falar, levanta ele, tá? E fala. Isso, levanta-se, porque a luz está atrás, está muito forte, eu não consigo ver o rosto de vocês. Eu só estou vendo as irmãs aqui da frente. O que vocês podem fazer depois, vocês têm comunhão entre vocês, vocês podem ver como é que vocês gostariam, né? Eu já dei um esboço para vocês de todas as aulas, né? Praticamente de todo mundo que eu vou estar falando ao longo da história. História, eu vou procurar fazer uma aplicação para o nosso dia a dia, né? Fazer uma aplicação do viver desses irmãos e ao longo da história, para que vocês possam ter, não apenas ter um conhecimento, mas também possam ser ajudados, encorajados a prosseguir, né? Eu acho que em todos esses irmãos ao longo da história, a gente vê muito a questão desse livro Resiliência, né? Resiliência é você, apesar de tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantos momentos de altos e baixos ao longo da nossa vida, você tem uma visão para perseverar, para continuar nesse caminho que o Senhor te chamou, né? Isso que é importante, tá bom, irmãos? Graças ao Senhor. Que tal se nós tivéssemos agora 2 ou 3 irmãos de vocês pudessem orar, né? A gente encerra assim essa aula, tá bom, irmãos? Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado por essa união. O Espírito Santo sopra quando Ele quiser. Amém. O Espírito Santo soprou um dia, 50 dias depois da Páscoa, quando todos os discípulos estavam unidos, e havia povos de vários lugares. Amém. O Espírito Santo soprou como um vento veemente e impetuoso. Amém. E o Espírito
Santo encheu aquele lugar. Amém. E o Espírito Santo se move até hoje. Amém. Mais de 2000 anos depois. Amém. Eu fui alcançado por esse Espírito Santo. Amém. Eu quero te louvar, ó Senhor Deus. Amém. Através de mim, os atos apostólicos podem continuar. Amém. E eu, como um peregrino africano nesse mundo de Deus, eu quero levar a tua mensagem. Amém. Eu fui alto dessa mensagem. Sim. E eu quero levar o vento do Espírito através da minha vida. Eu quero Amém. levar o canto do fundo, como assim tem sido. Senhor Santo, Deus e Pai, e nós te pedimos Amém. que aqui, nesse lugar, Amém. haja um novo Pentecostes. Amém. Sopra como um vento e possamos ver, sentir o teu fogo aqui nesse lugar. Aleluia. E a partir Amém. daqui, o Senhor possa enviar irmãos, Amém. possa enviar irmãs Amém. dos 4 cantos do mundo, Amém. para que a última mensagem seja pregada. Amém. Quando Jesus Cristo volte. Amém. É o nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fundamenta na tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. A palavra é vida para nós. Amém. Ó Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ganhar desta vida. Amém. Abençoa a sua vida com o Ioannis. Amém. Nosso promoção. Nossa, essas aulas que vão ser dadas. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos exercitar o nosso espírito. Amém. Em carne da igreja. Amém. Ó Amém. Senhor Jesus. Amém. Esses irmãos do passado que se entregaram. Ó Amém. Senhor Jesus. Amém. Se entregaram pela igreja. Amém. Se entregaram pelos irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Amém, Senhor Jesus. Amém. Entregar mais. Amém. Perder vida da igreja. Amém. Amém. Irmãos, para um legado. Amém. Amém. Nós queremos crescer. Amém. Acelerar. Amém. Intensidade. Amém. Nervoso. Amém. Amém. Está preso. Amém. Continuar prosperando. Amém. Crescendo, Senhor. Amém. Tua presença. Sim. Obrigado por teu falar. Amém. Esta Amém. lição. Amém. Esta revelação. Amém. Amém. Ó Senhor. Amém. Sim, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Amém. 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 Como el Espíritu que te viva la iglesia. Aleluya. Señor Jesús. Amém. Amém. Por ese Espíritu. Amén. Por la iglesia. Amén. Porque la iglesia es dinámica, Señor. Sí, Señor. La iglesia es alegre. Amén. Ferviente. Sí. Poderosa. Amém. Siempre caminará con Dios. Amén. Ó Senhor Nós te Jesus. agradecemos. Ó, Amém. os ciapistas, Senhor. Amém. Irmãos, Senhor, que nosso objetivo é um único objetivo. Ó, Amém. trazê-los de volta. Ó, Amém. Senhor Jesus, muito obrigado. Que você possa continuar nos abençoando com a tua palavra, nos enchendo de um espírito e vida, Senhor. Amém. Ó, muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Irmão, desculpe ao Senhor. Senhor abençoe vocês, viu, irmão? Amém. Amém. Senhor abençoe. Dios abençoe, hermano. Amém. Amém.